Deus mandou falar, eu vou falar. Olha para mim. E se eu disser para vocês que a maioria de vocês, contando comigo, o diabo tinha mais de nós do que Deus tem? Me prova, pastor, provo. 4 noites de carnaval, você estava lá requebrando, rebolando, ralando o bucho, gritando. 6 da manhã, muito doida, na frente do trio elétrico. Mais um, requebrava, rebolava, quadradinho de 8, funk, pagode, samba, o Satanás a 4. Quando você era maluco, 2, 3 noites no pó, na cachaça, na cocaína, dentro do boteco, a tua voz era mais ouvida. Você é que mais dançava no baile, você é o que mais gritava no estádio, você é o que mais era, todo mundo olhava, o fulano vem lá, a baderna estava feita. Quem te vê na igreja não te reconhece. Você gritava muito quando não era crente, você dançava muito quando não era crente. Na igreja você se transformou numa múmia. Entra na igreja, tá calor, tá frio, tá quente, tá cheio, tá vazio. Sabe o que é isso? Falta de lenha, falta de combustível. Para Satanás você rodava a baiana, para Satanás você gritava, para Satanás você dançava 3 noites, 3 dias. E para Jesus é uma moleza de ficar 20 minutos em pé para dar glória a Deus. Para Jesus tem que pedir, levanta a mão, abaixa a mão, dá glória a Deus, não dá glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Satanás tinha tudo de você e Deus às vezes não tem um graveto para queimar. Pergunta para o teu irmão de novo: tem lenha nesse altar, irmão? Diga para ele: se não tiver, eu te empresto um graveto. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Nós vamos perder para uma novela, irmã? Nós vamos perder para um jogo no estádio? Nós vamos perder para uma festa mundana? Eles fazem barulho, eles se dão tudo de si, eles dançam, pulam, roda, grita, bebe. E o crente chega na igreja, é uma moleza para adorar. É uma cara azeda. E pode escrever o que eu estou te falando. Essa cara azeda desse irmão que está do seu lado é só aqui, tá? Quando ela está vendo a novela dela, ela não fica com essa cara não. Quando ela está no shopping passeando, gastando dinheiro, ela não tem com essa cara não. É só aqui essa cara ruim. Por quê? É uma má vontade para adorar Deus. É uma preguiça de glorificar Deus, mas Deus está vendo. Você pedindo chuva, mas não tem lenha para queimar. Deus está dizendo assim: se você me adorasse do jeito que você me pede, você já estava milionária. Se você me glorificasse do jeito que você é pidão, você já tinha mudado de vida. Mas essa noite nós vamos jogar um feixe de lenha no altar. Rebargue doviando, é sério. Levanta as tuas mãos ao céu. Eu vou dar pelo menos 2 minutos para você dar glória a Deus, irmão. Eu vou dar pelo menos 2 minutos para você abrir essa boca e dizer: Jesus, eu vou fazer jus a este culto e vou glorificá-lo na beleza da tua santidade. Tem lenha para queimar aí? Diga glória a Deus, irmão. Tem lenha para queimar aí? Fala línguas estranhas, mostra para Jesus: Jesus, é só 2 horas de culto, mas eu vou ser intenso, eu vou ser pleno, eu vou ser verdadeiro, eu vou entregar tudo. Eu vou sair daqui desta noite incendiado pela tua glória. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, revendo vocês, trazendo um abraço da minha família. E tenho ficado muito feliz em ver o progresso sadio desta igreja. Conheço o pastor André já há alguns anos. Nos tornamos irmãos, amigos, confidentes, trocamos ideias, conversamos, oramos um pelos outros. E quando eles atravessaram aí essa última fase da Sofia, eu sofri junto com eles, chorei junto com eles, jejuei junto com eles e senti como se fosse a minha própria filha, porque a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce um irmão. Louva a Deus, meu amigo, pela sua amizade, pela sua seriedade. E para mim estar aqui, irmãos, entre os irmãos, para mim é um grande privilégio. Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu seria também ovelha do pastor André, eu ia congregar com vocês aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vou pedir para o tecladista ficar por ali, pastor. Cadê ele? Rapaz, esse camarada trabalha. Só não estou prometendo queijo mais porque eu não pago, viu, irmão? Esses dias um camarada me cobrou pensando que era sério. Cadê meu queijo? Eu falei: não, irmão, aquilo é brincadeira, tem queijo nenhum, não. Agora parei de que eles estão levando a sério o negócio. O negócio de queijo e doce de leite, irmão, só misericórdia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 38 e 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 38 e 39. Então, o fogo do Senhor caiu
e queimou o sacrifício, e a lenha, e as pedras, e o pó da terra, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. O que vendo todo o povo, caíram sobre suas faces e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Toda a igreja grita comigo assim: só o Senhor é Deus. Mais alto. Mais forte. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Prometo para vocês que eu não vou ser cansativo a vocês, mas vou transmitir para os irmãos uma palavra vinda da parte do Senhor para nós. Esses dias, pastor André, eu estava conversando com alguns companheiros de ministério, e eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem. Eu acho que quando você ajuda uma pessoa a pensar, sem você falar sim ou não, é mais fácil trazer para a consciência da pessoa. Paulo, no dia da ceia, Paulo disse assim: olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Aí eu perguntei assim para os meus colegas pregadores: o que vocês estão ensinando, vocês receberam do Senhor? Foi o Senhor que passou para vocês? Porque se não foi o Senhor, vocês não podem passar para o povo. A gente só pode passar para o povo que a gente recebeu do Senhor. Então a gente tem que ter muita tranquilidade de consciência, paz de espírito, para transmitir para a igreja do Senhor Jesus aquilo que o Senhor nos entregou. Tem alguém querendo ouvir hoje aquilo que o Senhor me entregou? Diga amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre um momento muito difícil que Israel viveu. Israel viveu o cumprimento de uma profecia que durou 3 anos e 6 meses. Em 3 anos e 6 meses a terra foi secando, os rios foram minguando, os poços, o pasto, o gado. Com a falta de água vem a sede, a fome. Não tem plantio, não tem colheita, não tem gado, não tem pasto. Todo lugar, qualquer lugar que não tem água, é um lugar de proliferação de doença. Eu conheço todos os sertões do Brasil, todos, do Nordeste, dos estados do Nordeste, da Bahia até lá em cima no Maranhão, no Piauí. Todo lugar que não tem água tem mais enfermidade que os outros lugares, tem mais doença. A ausência de água, ela traz uma série de enfermidades para o local. E Israel agora, pastor André, depois de 3 anos e 6 meses, sem chuva e sem orvalho, o orvalho, que a Bíblia chama de orvalho, lá em Minas Gerais é outro nome, é sereno. Tem mineiro aqui? Cadê o mineiro? Cadê? Nenhum mineiro? Aí não, irmão. Ah, tem uma mineira ali, ó. O que é sereno? Não choveu à noite. Você vai na grama de manhã e a grama está molhada, mas não choveu. Você vai na folha das plantas, pastor João, todas estão molhadas, sem chover. Aquilo se chama orvalho. Israel passou 3 anos e 6 meses sem chuva e sem orvalho. A terra secou completamente. Israel passou a ter 3 seríssimos problemas colocados em ordem por nós, de forma errada. A matemática de Deus não bate com a matemática da gente. Os pensamentos de Deus também não. A hora de Deus não. O tempo de Deus não. Entender as coisas de Deus, irmãos, é difícil. Porque Deus inverte a fila. Deus inverte o tempo. Então, lidar com Deus não é fácil. Deus está em outro mundo, em outra atmosfera. O tempo de Deus não bate com o nosso. O relógio de Deus não bate com o da gente. Para você um dia é um dia. Para Deus um dia pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser tanto fez e tanto faz, porque ele não trabalha com a ordem e o espaço como nós. Israel agora está passando por uma extrema sequidão, comprometendo o agro, a pecuária, o plantio, o grande agricultor, o pequeno agricultor, a saúde humana. Então, de cara aqui nós olhamos no texto, humanamente, e vemos 2 grandes problemas.
O primeiro, um grande problema econômico. Um grande problema. Segundo, um problema de saúde pública. Como vai tratar tanta gente? Animal doente, gente doente. Só que se você ler o texto anterior, a ascensão do problema financeiro e de saúde está na pergunta que Elias faz ao povo. Elias chegou para o povo e disse assim: gente, vocês estão sofrendo, a nação está sofrendo, o gado está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, as crianças estão sofrendo, a família está sofrendo, está todo mundo sofrendo. E para vocês talvez a culpa está no governo. Talvez para vocês a culpa é só de quem governa. Talvez para vocês a culpa é do tempo. Pastor, por que no sul chove e no norte não? Por que a cidade tal é próspera e a outra não? Só que se você for no texto analisar onde está o problema, está na pergunta que Elias fez ao povo. Elias, pastor André, chegou para o povo e perguntou para eles assim: até quando? Até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Até quando vocês vão cultuar dois deuses? Até quando vocês vão seguir a Deus e a Baal? Até quando vocês terão dubiedade de caráter, duplicidade de pensamento? Olha, se Deus é Deus, segue a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal. E agora, Elias, representante do povo, vai ao Carmelo. Porque a função do sacerdote sempre foi essa e do profeta: trazer a resposta de Deus para o povo e interceder pelo povo. Elias está vendo a nação morrendo, ele toma uma decisão: pastora Cláudia, eu vou orar a Deus, para Deus mandar chuva para esse povo. Eu vou orar a Deus para Deus resolver o problema econômico e de saúde pública desse país. Eu vou subir ao Carmelo e vou me colocar na brecha pelo povo. Eu vou representar esse povo diante de Deus, pastor João. Só que quando Elias sobe ao Carmelo para clamar a Deus, para suprir a necessidade, para suprir o quê? Todo mundo, para suprir o quê? Quem crê que Deus supre necessidade? Agora vem cá. Eu vou chegar lá rapidinho. É só você ficar atento. Tem um versículo áureo na Bíblia, Mateus 6, que diz assim: buscai em primeiro lugar. Que mais? Esse versículo tem duas coisas nele. Diga comigo: prioridade e necessidade. Diga mais forte. Diga mais alto. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Eu vou interagir com vocês para me chegar lá. Qual é a prioridade do versículo? E qual é a necessidade? E as demais? Deus anulou as necessidades? Não. Deus não disse: olha, busca o meu reino, a necessidade vocês se viram. Não. Buscai em primeiro lugar o meu reino. Eu conheço a necessidade de vocês. Eu sei do que você precisa. Eu vou acrescentar isso na tua vida. Fica tranquilo, tudo é meu. A terra é minha, a prata é minha, o ouro é meu, a terra é minha. Eu só quero que você priorize. Elias sobe ao Carmelo para pedir chuva. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes, então você tem que estar atento. A terra está precisando de chuva. De que a terra está precisando? Chuva. Elias sobe ao Carmelo, pastor João, para pedir chuva, porque a terra está precisando. Só que ao subir o Carmelo, Elias olha para o altar do Senhor. Não é o de Baal, o do Senhor. E o altar está destruído. O altar está caído. O altar está quebrado. O altar está no chão. E Elias olha para o altar e vê uma necessidade de fazer um conserto. Aí a Bíblia diz assim: e Elias consertou o altar. O que Elias fez? Mas a terra está precisando de quê? Agora Elias está no meio. Pastor André, Elias está exatamente no meio. Ou ele lá no Carmelo grita a Deus para suprir a necessidade, ou ele conserta o altar, que é prioridade. Ou pede chuva, que é necessidade, ou conserta o altar, que é. Então pegue a mão de alguém e diga para ele assim: não peça chuva com o altar destruído. O altar é mais importante que a tua necessidade. O altar é mais importante que a tua cura. O altar é mais importante que a porta aberta. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não adianta Deus suprir a tua necessidade se o teu nome não está escrito no livro da vida.
Não adianta Deus suprir a necessidade sua se você não está preparado para ouvir o soar da última trombeta. Não adianta você fazer campanha para ficar curado, para ficar rico, para casar, para comprar casa, para comprar carro, se o teu problema é o altar. Primeiro se faz um concerto, depois se pede a chuva. Pega a mão do teu irmão e diga bem assim: a chuva vai ter que esperar um pouco, porque nós vamos fazer um concerto. Agora me escute, eu só quero que você me escute até eu chegar lá. Eu vou chegar lá, você é muito inteligente, você vai chegar primeiro que eu. Qual é a coisa mais comum no evangelho hoje? E infelizmente nós somos os patrocinadores disso. Nós dizemos às pessoas assim: não, você não precisa ser crente não, você só precisa ter fé. Vai lá na igreja fazer uma campanha para Deus te abrir uma porta. Vai lá na igreja para você ser curado da enfermidade. Olha aqui, só no dia do pão e do peixe Jesus alimentou cerca de 15 mil pessoas. Quantas pessoas? No dia que Jesus inaugurou a igreja, tinha quase quantas? 120. Olha a diferença de 15 mil para 120. Onde está o povo que comeu pão, o povo que comeu peixe, o povo que Jesus repreendeu o demônio? Cadê os leprosos? Cadê os mancos? Cadê os aleijados? Cadê os cegos? Cadê os cancerosos? Cadê esse povo que Jesus curou? Por que eles não estão no cenáculo? Porque tem um grupo de gente que rodeia Jesus, que vem atrás de Jesus, que gosta de unção, que gosta de oração, que gosta de clamor, que gosta de campanha, mas o interesse deles é apenas na chuva. Eles estão se lixando para o altar. Agora tem um grupo de gente que ele está deixando a chuva esperar um pouquinho, mas como o altar não pode esperar, ele diz: Deus, primeiro eu faço um concerto. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Levanta bem alto, vou falar olhando nos teus olhos. Alguém perguntou para mim, pastora Cláudia, esta semana: pastor, onde tem mais oração? Na Deus é Amor? Na Assembleia de Deus? Na Presbiteriana? Eu falei: o lugar que tem mais oração é no inferno. Quem está no inferno está orando: me tira daqui, me leva num culto, me dê a condição de ouvir mais um apelo, mais uma mensagem. Quem está lá no inferno está igual o rico: manda alguém avisar para minha mãe não vir para cá, manda alguém avisar para os meus irmãos não vir para cá. Lá no inferno tem gente dizendo assim: se o senhor me tirar daqui um dia, eu vou lá na igreja e no apelo eu aceito Jesus. Você nega o apelo agora, porque você está interessado em chuva. Hoje, se eu fizer o apelo, você pode dizer: quero ser crente. Não, pastor, eu estou querendo de Deus, é uma bênção. Mas se um dia você estiver trancado numa gaiola no inferno, você vai chorar por um culto como esse. Você vai chorar para ouvir uma mensagem. Só que lá no inferno não tem mensagem não. Lá no inferno não tem apelo. Lá no inferno não tem oportunidade nem chance. Mas esta noite Deus está dizendo: você tem a oportunidade de fazer um concerto no altar da tua vida. Levante comigo as suas duas mãos aos céus e dê glórias ao nome de Jesus. Mas a terra está precisando de quê, irmãos? Porque chuva é necessidade, mas o conserto, prioridade. Eu não sei como que as pessoas protelam tanto consertar. Comer eu quero comer hoje, dormir eu quero dormir hoje, ser curado eu quero ser curado hoje. Agora arrumar minha vida com Deus pode ser amanhã. Aceitar Jesus pode ser no próximo culto. Ah, pastor, vou pensar daqui, eu estou frequentando, estou vindo. Simpatizante só tem na igreja, viu, irmão? No céu não tem simpatizante do evangelho. A igreja é pública, o céu não é público. O céu não é público, é só a igreja que é. Para entrar no céu, a Bíblia diz que você tem que ter lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para você ter o direito de entrar. Milagre não te garante salvação. Jesus pode curar você meia-noite e um, sair para o inferno, curado. Jesus pode te dar uma casa de manhã, voltar à noite, ficar você e a casa. Agora, com o altar consertado, se a trombeta tocar, você sobe. Se você morrer, você sobe. Se você passar, se Jesus chamar a tua senha nessa madrugada, você sobe. Você tem que ter a consciência tranquila de que se Deus chamar a tua senha, você está tranquilo para entrar na eternidade. Pega a mão de alguém e diga para ele assim: faça um concerto enquanto é tempo. Faça um concerto. Mas a terra está precisando de quê, irmãos? Elias conserta o altar, pastor André, e diz: agora eu vou pedir chuva. Quando ele vai pedir chuva, Deus diz: espera aí, Elias. Não, agora não. As pedras estão espalhadas. Pegue as 12 pedras. Pedra é pesada, sim ou não? Pegue as 12 pedras e ponha em ordem.
E ponha em. Se você me ajudar, eu prego menos. Vai lá. Ponha em. Mas a terra está precisando de quê? Mas Deus está pedindo o quê? Ordem. Eu fui pregar numa convenção no Nordeste agora, uns 4 meses atrás. Eu não sei se foi Deus ou Satanás. Eu não sei quem foi, não. Eu não vou falar porque eu não sei. Entrou no camarada do trânsito da cidade. Quando ele viu aqueles milhares de carros indo para a convenção, uma convenção com a participação de todos os pastores do estado, todas as mulheres de pastores e todos os filhos de pastores, milhares de carros. Fizeram uma blitz na saída da convenção, na rua. 250 carros de pastores e crentes presos. Porque não estava em ordem. Irmão, coloca seus documentos em ordem. Pastor, meu carro bateu. Bateu por quê? Bateu porque o motorista estava errado ou porque o pneu estava careca? Porque você não faz manutenção? Porque eu não tenho pastilha de freio? Pastor, eu quero ir para os Estados Unidos. Por onde? Pelo México? Pelo deserto? Passar pelos coiotes? Não, você tem que entrar lá com visto. Você tem que entrar em ordem. Pastor, eu entro dentro da minha casa, eu não sei onde estão os documentos, não sei onde estão as contas, não sei onde está o boleto, é porque a tua casa é uma bagunça, irmão. Põe aquilo em ordem. Põe tua casa, organiza teu guarda-roupa, organiza teu carro, organiza tua casa, pinta aquele barraco, pinta a tua casa, faz manutenção. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem, põe tua vida em ordem. Dirigindo com carteira vencida, aqueles fios parecendo teia de aranha dando choque nas pessoas. Por que você não arruma aquilo? Não troca uma lâmpada queimada? Põe tua casa em ordem, irmão. Olha para o teu irmão e diga: se não der para dar glória, diga ai. Tem cachorro em casa? Eu e o pastor André foi fazer um lanche na padaria. Eu fui dar carinho para um miserável, um desgraçado, um cachorro. Ele mordeu minha cara. O médico disse assim: você vai ter que tomar 25 vacinas, porque cachorro de rua pode transmitir uma raiva. Eu fiquei com tanta raiva que eu não tomei vacina nenhuma. Eu falei, com raiva eu já tô, doutor. Tá lá com o cachorro em casa, uma pessoa chega na tua casa, tem que esconder o cachorro cheio de peladeira, cheio de peleira, cheio de carrapato. A pessoa tomar uma mordida do seu cachorro é perigoso ele morrer ainda pro inferno ainda, porque nem a vida do cachorro está em ordem. Olha pro teu irmão e diga assim: irmão, põe tua vida em ordem, irmão. Diga bem assim: você está pedindo chuva, mas Deus está pedindo ordem. Deus está dizendo assim que 2025 é ano de colocar a vida em ordem. É ano de você organizar sua casa, seus documentos, seu ministério, sua documentação. É ano de você programar a tua vida. É ano de você colocar as coisas no lugar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Pode pôr na minha conta. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não vai mandar chuva no meio da baderna, no meio da bagunça. Não vai. Deus só vai mandar chuva quando as pedras estiverem em ordem. Mas a terra está precisando de quê? Chuva. Mas antes da chuva tem que ter um conserto. Antes da chuva tem que ter ordem. Aí Elias diz assim: olha, já consertei, já coloquei em ordem, agora vai chover. Quando ele vai pedir chuva, Deus disse: não. O altar está consertado, o altar está em ordem, mas não tem lenha no altar. Põe a lenha no altar, Elias. Eu perguntei assim: Deus, por que o Senhor mandou colocar a lenha no altar? Deus disse para mim, pastor André: porque eu não coloco lenha no fogo, eu só coloco fogo na lenha. O combustível quem traz é você, eu só incendeio ele. Por que você acha que é tão visível na igreja? Nós que pregamos, cantamos e estamos no altar, a gente vê isso mais que todo mundo. Por que tem um crente assim: eita, oh glória, aleluia, meu Deus, e o outro assim, ó? Não é porque está em pecado, não. Não é porque a vida dele está bagunçada, não. É porque tem gente que vem para o culto e traz combustível. E tem gente que vem para o culto com o altar vazio. Aí é comum no mesmo culto um dormir e o outro falar língua estranha, um cochilar e o outro sentir a alegria do Espírito Santo, um glorificar a Deus e o do lado ficar calado, dentro do mesmo metro quadrado. Pergunta para o teu irmão assim: tem lenha nesse altar, irmão? Se Deus mandar fogo aqui essa noite, tem o que queimar? Se a glória de Deus descer aqui, vai te tocar, vai te renovar? Porque a glória de Deus não desce em altar vazio, não. Tem que ter lenha para queimar. E tem alguém cantando aí dizendo que eu faço parte da geração que tem lenha para queimar. Quem faz parte dessa geração aí? Não, levanta as duas mãos aos céus que eu vou te provocar um pouquinho para chegar lá. Levanta as duas mãos aos céus.
Deus mandou falar, eu vou falar, olha para mim. E se eu disser para vocês que a maioria de vocês, contando comigo, o diabo tinha mais de nós do que Deus tem? Me prova, pastor, provo. 4 noites de carnaval, você estava lá requebrando, rebolando, ralando o bucho, gritando. 6 da manhã, muito doida, na frente do trio elétrico. Mais um, requebrava, rebolava, quadradinho de 8, funk, pagode, samba, o Satanás a 4. Quando você era maluco, 2, 3 noites no pó, na cachaça, na cocaína, dentro do boteco, a tua voz era mais ouvida. Você é o que mais dançava no baile, você é o que mais gritava no estádio, você é o que mais era, todo mundo olhava, o fulano vem lá, a baderna estava feita. Quem te vê na igreja não te reconhece. Você gritava muito quando não era crente, você dançava muito quando não era crente. Na igreja você se transformou numa múmia. Entra na igreja, tá calor, tá frio, tá quente, tá cheio, tá vazio. Sabe o que é isso? Falta de lenha, falta de combustível. Para Satanás você rodava a baiana, para Satanás você gritava, para Satanás você dançava 3 noites, 3 dias. E para Jesus é uma moleza de ficar 20 minutos em pé para dar glória a Deus. Para Jesus tem que pedir, levanta a mão, abaixa a mão, dá glória a Deus, não dá glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Satanás tinha tudo de você e Deus às vezes não tem um graveto para queimar. Pergunta para o teu irmão de novo: tem lenha nesse altar, irmão? Diga para ele: se não tiver, eu te empresto um graveto. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Nós vamos perder para uma novela, irmã? Nós vamos perder para um jogo no estádio? Nós vamos perder para uma festa mundana? Eles fazem barulho, eles se dão tudo de si, eles dançam, pulam, roda, grita, bebe. E o crente chega na igreja, é uma moleza para adorar. É uma cara azeda. E pode escrever o que eu estou te falando. Essa cara azeda desse irmão que está do seu lado é só aqui, tá? Quando ela está vendo a novela dela, ela não fica com essa cara não. Quando ela está no shopping passeando, gastando dinheiro, ela não tem com essa cara não. É só aqui essa cara ruim. Por quê? É uma má vontade para adorar Deus. É uma preguiça de glorificar Deus. Mas Deus está vendo você pedindo chuva, mas não tem lenha para queimar. Deus está dizendo assim: se você me adorasse do jeito que você me pede, você já estava milionária. Se você me glorificasse do jeito que você é pidão, você já tinha mudado de vida. Mas essa noite nós vamos jogar um feixe de lenha no altar. Rebargue doviando, é sério. Levanta as tuas mãos ao céu. Eu vou dar pelo menos 2 minutos para você dar glória a Deus, irmão. Eu vou dar pelo menos 2 minutos para você abrir essa boca e dizer: Jesus, eu vou fazer jus a este culto e vou glorificá-lo na beleza da tua santidade. Tem lenha para queimar aí? Diga glória a Deus, irmão. Tem lenha para queimar aí? Fala línguas estranhas, mostra para Jesus. Jesus, é só 2 horas de culto, mas eu vou ser intenso, eu vou ser pleno, eu vou ser verdadeiro, eu vou entregar tudo. Eu vou sair daqui desta noite incendiado pela tua glória. Para de falar mal da religião dos outros, irmão. Você fala mal do católico, você é igual católico, você só vem domingo para a igreja e na missa, só para dizer que veio. Ó, Jesus, domingo eu fui na igreja. Ir à igreja não é ir ao culto, tá? Ir à igreja é uma coisa, ir ao culto é outra. Tem gente que vem ao templo, mas não vem ao culto. E vou te dizer uma coisa, viu? Para Deus é tudo ou mais ou menos. Deus não recebe. Mais ou menos Deus não recebe. E Deus vai te tratar, sabe como? Na proporção que você está tratando as coisas dele. Ô Deus, o Senhor me espera, você também me espera. Ô Deus, depois, beleza, depois a gente conversa também. Ou você está achando que Deus vai desonrar quem desonra ele? É ele que diz: eu vou honrar os que me honram. Mas a terra está precisando de quê? Chuva. Mas antes da chuva, diga comigo: conserto. Diga forte: conserto, ordem e lenha. Diga mais forte. Aí Elias diz assim: depois do conserto, depois da ordem, pastor João, e depois da lenha, não, agora não tem como não, agora vai vir chuva mesmo. Quando Elias vai pedir chuva, Deus disse: não, Elias, peraí, já tem conserto, já tem ordem, já tem lenha, mas está faltando o sacrifício. Cadê o cordeiro? Cadê o novilho? Cadê? Verdade, Senhor. Aí Elias busca para Deus um novilho, que segundo as leis de Moisés e Arão, que Deus passou a Moisés para Arão, 4 coisas não podia ter um sacrifício. Primeiro,
não podia ser magro. Não podia ser o quê? Segundo, não podia ser doente. Não podia ser. Terceiro, não podia ser defeituoso. Não podia ser. E nem podia ser maculado. Nem doente, nem magro, nem doente, nem defeituoso, nem maculado. Mas a terra está precisando de quê? Faz quanto tempo que não chove? 3 anos e 3 anos e 6 meses sem chover. Elias traz ao altar um novilho gordo, sadio, sem mancha e sem defeito. Pastor, esse novilho estava pastando onde? Esse novilho estava bebendo água onde? Onde esse novilho estava? Porque em Israel não tem água, em Israel não tem pasto, em Israel não tem ração. Onde esse novilho estava? Eu perguntei para Deus, pastor André, falei: Senhor, só me perdoe, eu sou gente, eu sou homem, eu não entendo tudo não. Seu Espírito Santo, eu não entendo não. Por que Elias não cortou esse novilho e não deu para os pobres? Por que Elias não cortou, pastora Cláudia, esse novilho e comeu a carne do novilho? Poxa, Deus vai entender, a terra está seca, não tem comida na terra. Por que Elias não comeu esse novilho? Deus tem que entender, não tem pasto, não tem água, está todo mundo morrendo de fome. Deus disse assim: simples, meu filho, ele não comeu o novilho porque não era dele. Eu dou pão para quem come, mas eu dou semente para quem? Esse cordeiro aqui não é pão, esse novilho não é pão, esse novilho é semente. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: coma só o pão, irmão. Não coma a semente não. Não coma a semente não, sabe por quê? Porque quem come o pão e a semente vai ficar pedindo chuva e não vai entender porque que ela nunca caiu, ela nunca chegou. Elias agora traz no altar um novilho, diga comigo assim: gordo. Aproveita e diga para o teu irmão assim: irmão, engorda esse glória a Deus seu, está muito magro. Não, glória a Deus magrinho demais, tem que dar um glória a Deus mais sadio, porque Deus não aceita nada doente. Sem mácula, porque Deus não aceita nada misturado. E sem defeito, porque para Deus tem que ser pleno e tem que ser perfeito. Para você pode ser imperfeito, para Deus não. Para Deus tem que ser excelente. Quando Elias coloca o cordeiro em cima do altar, a Bíblia diz, agora daqui para frente dobra a atenção, porque já termina. A Bíblia diz que Elias corta o novilho. O que Elias faz? Vamos lá, todo mundo. Enquanto o pastor João, Elias está cortando o novilho, a Bíblia diz que os profetas de Baal estão se. Quem corta o sacrifício nunca vai precisar se cortar. Tem muita gente se cortando porque não corta o sacrifício. Eu vou falar olhando nos teus olhos e serve para mim. Tem alguns sofrimentos que você está passando que não é culpa nem de Deus e nem do diabo. É negligência sua, é omissão sua, é colheita de decisões erradas sua. Você não precisava estar passando por isso. Você podia estar em outro patamar, você podia estar vivendo melhor, você podia ter prosperado mais, você poderia ter crescido no que você faz. Mas quando chega na hora de cortar para Deus, você não corta. Aí quem não corta para Deus, se corta. Tem gente se automutilando, tem gente sofrendo, tem gente padecendo e não era para padecer. Olha para o teu irmão, pegue na mão dele e diga para ele assim: era para você estar melhor, era para você estar mais longe, sabia disso? Era para você estar em outro patamar. Aí Elias, quem está me ouvindo diga amém. Mas a terra está precisando de quê? Cheguei, olha como é que foi rapidinho. Diga comigo assim: antes da chuva tem que haver um conserto, uma ordem, lenha e sacrifício. Elias chama o povo. Quando Elias chama o povo, pastor João, o povo diz assim: olha, depois de conserto, ordem, sacrifício e lenha, não tem como. Vai chover agora. Vai chover, vai, como diz lá na minha terra, vai cair um toró. Aí Elias diz para o povo assim: venham a mim. Aí o povo vem sedento. Eita, glória a Deus, está tudo no lugar, tudo consertado, tudo em ordem, a vitória vai ser grande. Aí Elias fala para o povo assim: eu vou orar agora e vou pedir a Deus que na minha oração responda com, só quem sabe, com mais alto.
Mais forte. Ô, irmão, os crentes endoidaram mesmo. A terra está precisando de quê? E eles estão pedindo o quê? Porque chuva é necessidade de fogo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: eu estou achando, irmão, que você está precisando mais de fogo do que de chuva. Você está pedindo a Deus muita chuva, mas você está precisando de muito fogo. Eu não sei como a gente pode priorizar tanto a necessidade e desprezar tanto a prioridade. Elias disse assim: eu vou pedir a Deus que responda com fogo. Só que antes disso, Elias faz uma vala em volta do altar. Onde Elias faz a vala? Todo mundo, vai lá. Porque o altar está resolvido. O altar está? Quando você resolve o altar, você está liberado para resolver o que está em volta. O que você não está liberado é resolver o que está em volta para depois resolver o altar. Eu vou pregar nas igrejas, então as igrejas têm uma mesa assim, aí tem carteira de trabalho, roupa, cueca, lenço, chave. Eu não desprezo ninguém, mas eu olho para aquilo ali e digo assim: isso aqui, ó, isso aqui tem sentido nenhum. Se as pessoas cumprissem com a prioridade, a necessidade seria suprida de forma natural. Biblicamente falando, não existe campanha para prosperar. Não existe campanha para a porta abrir. É a gente que inventou isso. Isso é invenção nossa. Porta abre quando eu cumpro prioridade. Chuva desce quando eu cumpro prioridade. As coisas acontecem na minha vida quando eu priorizo o altar. Quando eu priorizo o altar, aí sabe o que acontece? Eu provoco a chuva. Quando Elias levou o concerto, a ordem e o sacrifício para o altar, pastor João, pastor André, o que aconteceu? Quando uma pessoa dava para Deus um novilho, Deus não levava o novilho para o céu. Deus falava: faz o seguinte, a oferta queimada, sacrifício queimado ou holocausto, que é a mesma coisa, vocês põem no altar. O fogo do altar vai incendiar esse sacrifício e eu vou receber a fumaça. O que eu vou receber? Mais alto. De novo. Por que Deus vai receber a fumaça? Porque para Deus as coisas têm mais cheiro do que som. A maioria das coisas não chega nos ouvidos de Deus, chega nas narinas de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, o sacrifício, o incenso, as orações, tudo era em forma de cheiro e não de som. Pastor André, quando o fogo desceu, Elias pediu fogo. O que Elias pediu? Mas a terra estava precisando de quê? Irmão, se você tiver a capacidade de ajoelhar e de na sua oração, começar a tua oração com suas prioridades espirituais, e em segundo plano você colocar suas necessidades físicas, materiais, seculares, você vai ter uma ascensão em todas as áreas da sua vida. Se você tiver a capacidade de priorizar a salvação, a vida eterna, a vida com Deus, todas as demais áreas da sua vida vão crescer. Todas as demais áreas da sua vida vão prosperar. Quando Elias ora que o fogo desce no altar, a fumaça sobe para o trono de Deus. Essa fumaça nem os anjos, nem os homens, ninguém como incenso pode cheirar. Quem cheirasse o incenso morria. Porque ninguém pode receber adoração, nem homem nem anjos. A fumaça do novilho sobe para o trono. Para onde? Todo mundo, que eu termino. Para o trono. Só que naquela vala que Elias fez, pastora Cláudia, ele mandou pôr 12 potes de água lá. Quando o fogo desceu, o fogo queimou. Está escrito aqui, ó, versículo 38. O fogo queimou, diga comigo, o sacrifício, a lenha e a pedra. De novo, vai lá. O fogo queimou a água? Não, o fogo lambeu. Porque a água não queima. A água muda de estado. A água não queima. A água tem a capacidade de mudar de estado. Ela sai do estado líquido para o gasoso. Esse fenômeno se chama evaporação. Quando o fogo esquenta o altar, a água evapora e vai para as nuvens. A fumaça vai para o trono. Para onde vai a fumaça? Todo mundo. Mais alto. E a água que evapora vai para onde? Para as nuvens. E na nuvem ela vira o quê?
E a terra está precisando de quê? Então diga para o teu irmão, faz fumaça no altar, que Deus faz chuva na nuvem. Pastor, por que a chuva desceu? Porque a fumaça subiu. Tem muita gente dizendo, Deus supre, Deus manda, Deus abre, Deus faz. E Deus está dizendo, a fumaça não chegou aqui. Cadê o conserto? Cadê a ordem? Cadê a lenha? Cadê o sacrifício? É desonestidade da gente ficar pedindo a Deus as coisas sem fazer a fumaça no altar. Quando Deus sentir o cheiro do teu conserto, da tua ordem, da tua lei, do teu sacrifício, você não vai precisar pedir a chuva vai ser feita. Agora escuta. A água que Elias jogou na vala foi para as nuvens. Para onde? E se eu disser para você que toda oferta, todo voto, toda oração, todo louvor, todo culto, tudo que você fez para Deus não sumiu, porque culto não some, oferta não some, dízimo não some, oração não some, ela evapora. Olha para o teu irmão e diga assim, tudo que você fez para Deus está guardado na nuvem. Quem acredita que nesta noite Deus está enchendo uma nuvem? Quem acredita? A Bíblia diz que dentro de pouco tempo apareceram nuvens e vento. E vou explicar para os irmãos em 1 minuto por que apareceu nuvens e vento. Porque as nuvens estavam carregadas. As nuvens estavam? Certa vez os discípulos disseram assim, mas quem é este? Até o vento e o mar lhe... A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. A Bíblia diz que ele faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labareda de fogo. Pastor João, quando a nuvem encheu, Deus falou para o vento assim, olha, a nuvem está tão carregada que ela precisa do vento para levar. Como é que é o nome lá da rua que o senhor mora, pastor João? Rua Leda, número 2, número 3, mais ou menos assim. Ô vento, tá vendo aquela nuvem carregada ali? Carregada de quê? Carregada de quê, irmãos? De não, vocês estão mortos. Vamos lá, carregada de quê? A terra está precisando de quê? Porque a chuva vai suprir toda. Tá vendo aquela nuvem ali, vento? Tô. Ela está carregada, está pronta? Já carregou? Está estocada? Tô. Empurra aquela nuvem ali lá para a rua Leda, número 3, e faz ela parar em cima da casa do João. E o vento pergunta para Deus, e depois? Depois diz para ela que é para descarregar e voltar vazia, porque tudo que está dentro dela é do João. Pega a mão desse irmão que está do lado, vê se ele acredita em profecia. Pega a mão dele, diga para ele assim, tem uma nuvem carregada que vai receber ordem de despejar, de entregar lá no teu endereço todo suprimento, toda provisão que você está esperando. Diga para ele, quem cuida do altar não fica sem chuva. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Derevácia, rebria, cominância, rebande. Segura as mãos levantadas dando glória a Deus. Eu estou te explicando na Bíblia, porque profeta não engana ninguém. Não adianta você fazer uma campanha por chuva se no teu altar não tem conserto, não tem ordem, não tem lenha, não tem sacrifício. Você come o pão, come a semente, come como que é seu, come o que é de Deus. Você usufrui do que é de Deus, mas Deus não usufrui do que é teu. Ele está dizendo essa noite, se você valorizar meu altar, eu vou aumentar teu salário, vou aumentar tua casa, vou aumentar tua renda, vou te promover no trabalho, eu vou dar uma melhor escola para os teus filhos. Você pode levantar a mão e receber essa profecia? Se você cuidar do meu altar com zelo, eu também vou cuidar da tua casa com zelo. Eu vou cuidar do teu carro com zelo. Eu vou cuidar da tua empresa com zelo. Sabe o que Deus está dizendo a nós esta noite? Faça o que eu mandei fazer no altar, porque eu não vou mandar orvalho, eu não vou mandar sereno, eu não vou mandar garoa, eu não vou mandar chuvisco. Eu sei do que tu está precisando. Eu conheço a sequidão, eu conheço a necessidade, eu conheço tuas dívidas, eu conheço tua falência, eu conheço o teu extrato bancário. Faça o que eu estou lhe mandando fazer, porque eu vou mandar uma chuva, eu vou mandar uma nuvem carregada para molhar tua terra ainda esse ano. Quem acredita nisso? Diga glória a Deus.
Eu não sei se teu irmão acreditou não. Balança a mão dele de novo e diga para ele assim: tem uma nuvem carregada vindo na tua direção. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que quando eu peço fogo, Ele manda chuva. Quando eu me preocupo com o altar, Deus se preocupa com a minha casa. Eu estava dizendo ao pastor André, eu me mudei para Goiânia faz um mês. Eu tenho as minhas propriedades lá no meu estado, Minas Gerais. Tenho minha propriedade no estado de São Paulo. Mas recebi uma direção de Deus para ir para o Goiás e falei para minha esposa: está na tua mão. Se você disser que vai, a gente vai. Se você disser que não vai, eu digo para Deus que você não quer ir, porque eu não vou sem você. Ela disse: não, vamos, eu estou ao teu lado, porque daí vier. Fui no Rio Grande do Sul pregar. Eu estava num desafio muito grande e sem saber onde morava. Procurava um lugar, procurava outro. Um dava uma ideia, outro dava outra. Falei: não, vou fazer diferente. Eu fui pregar numa igreja no Rio Grande do Sul que tinha perdido 10 congregações com aquelas enchentes. Tinha destruído tudo. Quando eu fui ministrar a oferta, Deus disse para mim assim: olha, faça uma oferta em favor da igreja, mas não diga a ninguém que você está fazendo. É em silêncio. Não toca a trombeta, não diz que está dando. Mas aquelas ofertas de doer o coração, aquela que você dá e fica com febre depois. Será que foi Deus mesmo? Meu Deus, tem misericórdia. Fui lá, na hora que os irmãos estavam no Pix, peguei meu celular e eu doido com a bateria tivesse descarregada, mas não estava. Fui lá, coloquei rapidinho. Irmão, esse negócio, você recebeu um salário mínimo, 2 salários mínimos, você tira o dízimo, uma alegria. O dia que você recebeu 1 milhão, você tem que dar o dízimo de dia. Pastor, tem como ir lá na igreja receber meu dízimo? Não. Satanás vai... 100 mil, irmão. Você vai dar... O Satanás atenta a pessoa. A oferta que Deus falou no meu coração é uma oferta que eu não estou acostumado a dar. Eu vou dar rápido. Depois que fizer o pique já era. Foi. Falei: Senhor, eu estou dando essa oferta em favor da minha moradia. Prepara um lugar para me morar, Senhor. E olha que eu estou em cima do altar, hein? Se eu brincar em cima desse altar aqui, Deus pode me matar depois do culto. Pode ou não pode? Tem gente que é tão doido. Tem gente que brinca com isso aqui, brinca com isso aqui, brinca com o coração das pessoas, com a fé das pessoas. Eles não têm noção do preço que isso vai levar. Isso vai levar o preço da alma deles. Porque ninguém pode fazer isso com ninguém. E nem no altar e nem com as pessoas. Eu fiz um voto em favor da moradia, pastora Cláudia. Falei: Senhor, prepara um lugar para me morar, que eu seja feliz, que eu e minha família sejamos felizes. Um lugar onde a minha esposa vai gostar, meu filho vai gostar, tal. E a oferta esqueci. Uns 10 dias depois um irmão me liga: Moisés, você está querendo vir para o Goiás ainda? Tô. Rapaz, cavalo selado passa uma vez só. Apareceu um negócio aqui que você não pode perder. Tem um pastor da nossa igreja que está mudando para Joinville. E ele está vendendo o apartamento dele. E ele vai receber menos da metade do que ele já pagou de parcelas, de entrada, de tudo. Você não quer conversar com ele, não? Aí fui lá conhecer o apartamento. Quando eu vi o apartamento, falei: não dá para mim não, mano. Eu não tenho condição de morar aqui. Comecei a pensar: eu não tenho condição de morar aqui. Um prédio com uma estrutura dessa, condomínio que não tenho, infelizmente. E eu já esperando quanto que a pessoa ia falar. Aí ele falou: eu já paguei X. Falei: tadinho de mim, longe. Só que eu só quero X. Se o senhor tiver X para me dar, eu passo o apartamento para o teu nome e só assume as parcelas. A parcela é menor do que o valor do aluguel do apartamento. Quando ele falou X, que eu entrei na minha conta, era exatamente o que eu tinha. Aí eu falei para ele: então tá certo, eu vou fechar o negócio. Eu compro o apartamento. E depois que eu compro o apartamento, eu fico em Minas mais um tempo e vou mobiliando aqui devagar. Ele falou assim: pastor, o senhor vai ficar com o apartamento? Eu falei: vou. Ele falou assim: já que é para o senhor, eu saio com a roupa do corpo, o senhor entra com a roupa do corpo. Nem as colheres da gaveta eu vou tirar. Do jeito que a casa está, o senhor entra. Eu entrei com a minha mala na mão. Vamos orar? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quem prioriza o altar não precisa mendigar chuva. Fica de pé, por favor. Derevácia reborgia me clamaia. Levanta a tua mão e dá glórias a Deus. Eu vou falar algo olhando nos seus olhos, irmão, porque eu não posso ser profeta pregando e malandro falando de outra coisa. Acabei de pregar contra a duplicidade. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Eu vou falar olhando nos teus olhos, é para te provocar mesmo.
Eu nunca vi uma pessoa chegar na biqueira e chamar o traficante de ladrão. Ele fica indo e voltando a noite toda buscando o pino dele. Ele nunca chega para o traficante: ô ladrão, nunca. Mas o pastor ele chama. A igreja ele chama. A igreja, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo safado. Pra você sentar numa mesa de bar, de um restaurante, você tem que pagar 10% do garçom. Tem gente aqui que não é dizimista, não é ofertante, não faz nada pela igreja, está sentado na cadeira aí, tomando água da igreja, usando o banheiro da igreja. Como é que você tem coragem de falar mal de igreja, irmão? Você nunca pagou para ouvir uma mensagem? Você nunca pagou para receber uma oração? O problema é que você não tem o coração no altar. Por isso que para você é tão difícil. Você nunca teve dificuldade de pagar o valor da cachaça, da maconha, da cerveja, da entrada da boate, mas sempre teve dificuldade de dar uma oferta, porque o teu coração não está em Deus. Mamon ainda coordena a tua vida financeira. Sua vida financeira ainda não é controlada por Deus. Você não é generoso, você não é liberal, e você sofre por isso, porque você sabe que é verdade. Tem um moço na Bíblia, pastor André, e aqui eu vou terminar, que ele chegou para Jesus e disse assim: eu obedeço os mandamentos desde a minha mocidade, a lei e os profetas. Jesus falou para ele assim: mas ainda te falta uma coisa. Quando Jesus falou da riqueza dele, a Bíblia diz assim: ele abaixou a cabeça e saiu triste. Como que ele saiu? Todo mundo, termino. Ele saiu com raiva ou triste? Com ódio ou triste? Com vingança ou triste? Ah, por que ele não saiu com raiva? Por que ele saiu triste? Ele saiu triste porque ele sabia que era verdade, mas ele não conseguia. É verdade, pastor, o que o senhor está falando é verdade, mas eu não consigo não. Eu recebo assim, eu não consigo dar dízimo. Eu recebo, não consigo ofertar. Quando eu pego o novilho assim, dá uma dó, eu digo: ah, não vou dar não. Eu sei lá o que o pastor vai fazer com o dinheiro. Eu sei lá o que esse pastor... Eu vou... Ah, não, pastor, só me perdoa, mas eu não acredito não. Você não acredita na igreja, mas na Mega Sena você acredita. Você é crente e joga. Joga no bicho, compra Mega Sena, joga rifa, compra... O seu problema é com o altar. O seu problema é altar. Você nunca teve problema no mundo. Você foi o cara que mais gastou no boteco. Você gastou o leite dos seus filhos. Você gastou o dinheiro da despesa, o dinheiro da prestação, da água e da luz. Você já gastou na zoada. Mas na igreja você tem um problema sério. Satanás consegue mexer com o teu coração a ponto de você olhar daí para mim e me chamar de malandro, me chamar de mercenário. Só que na verdade o mercenário não sou eu não. O mercenário aqui é outra pessoa. Provavelmente é você que está pensando isso, porque o seu coração não tem altar. Você tem coragem de fazer qualquer coisa por você, pela sua família, pelos seus interesses. Quando fala das dificuldades da obra, o pastor anunciou aqui agora, tem um departamento mais importante que o das crianças na igreja, irmão. Está reformando. Lembra o tamanho que essa igreja começou? O pastor me mostrou outro prédio ali, no andar de cima. Uma igreja desse. Sua igreja é uma igreja que está crescendo. Você está vendo onde está indo o dinheiro? Olha aqui o dinheiro aqui, ó. Uma igreja ampliada, uma igreja crescente, uma igreja em progresso. Um pastor crente. Você não tem um pastor adúltero, mentiroso, ladrão. Você tem sorte de congregar numa igreja séria. Mas tem gente que o problema dele é o altar. O dia que o teu coração se libertar disso, você vai experimentar uma chuva que você nunca experimentou. Você vai experimentar de Deus o que você nunca experimentou antes. Pastor, o pastor pediu para você pregar isso? Não, eu não prego mensagem encomendada. Pastor, por que o senhor pregou isso? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Eu estou aqui hoje, não é falando para te afrontar. Até porque, se uma mensagem não for carregada de piedade, amor e misericórdia, essa mensagem não é de Deus. Porque até na ira Deus lembra da misericórdia. Até na ira Deus lembra da misericórdia. Sabe por que Deus fala assim com a gente? Porque Deus quer ver a gente crescendo. Deus quer ver a gente prosperando. E quando Deus vê a gente desprezando o altar, pastor, sabe por que eu não trago novilho? Eu não trago novilho porque o meu comércio não está vendendo. Como que eu vou dar para Deus alguma coisa se a terra está seca? Ah, então continua colocando a culpa no Lula, no Brasil, no comércio, na inflação, e deixa o altar sofrendo. Porque quando a sequidão do mundo te seca, seca também o altar. É por isso que eu valorizo as velhinhas da igreja viúva. Ganha um salário mínimo com desconto ainda. A primeira coisa que ela faz é tirar o dízimo do Senhor. Ela deve menos que você. Não tem agiota na porta dela. A conta de luz e de água está paga.
Você vai na casa dela, vai o filho, os netos, o sobrinho, todo mundo come. Você fala, rapaz, a mamãe ganha tão pouquinho, a comida rende. A televisão dela dura 20 anos. Você compra a sua, o menino derruba, o cachorro passa endemoniado, derruba o fio, o gato pula na televisão, o controle quebra, a pilha solta. Irmão, coisa que não tem a bênção de Deus é amaldiçoada. O Satanás quebra tudo, destrói tudo. Você já percebeu que o crente pode morar num barraquinho, você chega lá, tudo limpinho, tudo bonitinho. Você fala, a bênção de Deus está aqui. Olha para o teu irmão e diga para ele, priorize o altar, que a tua chuva vai chegar. Pega a mão de dois irmãos agora, prometa que agora eu termino. Diga para o teu irmão assim, tem uma nuvem carregada vindo na tua direção, vindo na direção da tua casa. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Levante as suas mãos ao altar. Isso, levante as tuas mãos. Faz fumaça no altar, que Deus vai fazer chuva na nuvem. Eu quero liberar uma palavra de profecia. Levante as mãos. Derebácia de Comianda Suri de Borgia. Pastor André, 2025 Deus vai enriquecer esse povo. O falido vai prosperar. Você vai ser promovido naquela empresa. Esta igreja, esta aqui que eu estou dentro dela, ela vai ter tudo que as igrejas mais ricas do Brasil também tem. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos. Deus vai dar tanta estrutura para a tua vida, que não vai faltar novilho nesse altar, pastor. Deus vai dar tanto dinheiro para esses crentes, que quando o senhor for abrir uma congregação, vai levantar um empresário aqui dizendo, eu banco tudo. Eu tenho esse novilho para ofertar no altar, pastor. Deus me abençoou. Hebrai me couva, série me andarabachandaraia. Eu morava dentro de um cortiço cheio de pulga, que eu tinha que entrar agachado e sair agachado. Ó, fazia minhas necessidades dentro de uma lata, porque não tinha banheiro. Me ensinaram a priorizar o altar. Prioriza o altar, cuida do altar. Eu estou te falando aqui do que eu vivo. Tem muitos anos da minha vida que eu ajudo a manter missionários no campo. Tem anos da minha vida que eu ajudo 2 famílias a se manter. Eu cuidei de 2 famílias durante 5 anos num país, com dinheiro do meu bolso. Tinha vezes eu reparti o que eu ganhava, pegar metade, entregar e metade ficar. Só que hoje eu escolho a casa que eu quero morar, o carro que eu quero andar. E não adianta ficar com raiva não. Você tem que fazer, é botar novilho lá para você ter também. O dia que eu estou de saco cheio, assim, que eu estou cansado, sabe para onde eu vou? Para minha chácara pescar. O pessoal disse, pastor, que chácara linda. Eu falei, você sabe que isso aqui é resultado? Isso aqui não é resultado de tráfico, de roubo. Não. Isso aqui é resultado de novilho no altar, irmão. Pastor André sabe, eu fundei uma igreja. Começou eu e minha igreja. Só eu e minha esposa e meu filho, criança. Eu entreguei essa igreja agora no mês de dezembro, com 4 congregações, todas mobiliadas, 2 terrenos, um galpãozinho que é meu, que tem uma congregação dentro. Eu não tirei de lá uma agulha para dizer, isso aqui foi eu que comprei, esse lote é meu. O lote custou quase 200 mil reais, esse lote é meu. Não. Passei alguns anos da minha vida pagando o aluguel das igrejas, porque as igrejas não se pagavam. Aí eu pagava o aluguel da congregação e dava o combustível do dirigente. Aí quando você vê uma pessoa prosperando, uma igreja crescendo, você não sabe de onde é a fonte. A fonte tem que ser limpa, porque a Bíblia diz em Mateus que o diabo levou Jesus para a montanha. Então na verdade não é onde eu chego, é quem me leva. Eu tenho que ter um carro e alguém perguntar para mim, esse carro aí foi Jesus que me deu, e essa casa foi Jesus também, e essa chácara foi Jesus também. Eu não posso ter nada com a ajuda do diabo. Eu não posso ter nada surrupiando, roubando, traficando, mentindo, roubando, usurpando. Porque no que eu tenho tem que ter a bênção de Deus, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Diga para o teu irmão, Deus vai te dar uma bênção que vai te enriquecer. Levanta a tua mão e diga, eu recebo esta palavra. Tem uma nuvem carregada vindo na tua direção, diga amém. Diga comigo assim, a chuva só caiu porque a fumaça subiu. Essa Luciana lá na minha mochila
assim, tem uma capinha de óculos. Pega ela lá para mim, por favor. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Eu tive a maior dificuldade do mundo para chegar aqui hoje. Eu chegaria, pastor André, pela manhã. Não deu certo porque eu estava em Marau, lá no Rio Grande do Sul, no evento de prefeitura. Era para mim vir à tarde, o voo foi cancelado. Eu cheguei 2 horas no aeroporto depois do horário que eu ia chegar. Se eu estou aqui hoje, Deus tem um propósito. Se eu cheguei aqui hoje, é porque Deus queria que eu estivesse aqui e queria que você também tivesse. Escuta o que eu vou lhe falar aqui agora. Me escuta só mais um minuto. Eu não quero que você me julgue. Eu não quero que você... Se você tem o direito, mesma coisa de um tribunal, de ficar em silêncio. Se você vê, irmão, como as pessoas acreditam num pai de santo, como as pessoas... Quem já foi na macumba, sabe? O capeta fala lá, a pessoa acredita na hora. Quero isso para destruir a vida dos outros. O camarada vai lá e paga, compra. Acredita na hora. O médico faz o exame e mostra pro camarada: ó, medicação custa X. O camarada vende a alma, mas compra o remédio. Acredita na hora. Quando um profeta de Deus é usado para falar com ele, ele duvida. Quando um homem de Deus está falando, ele fica lá cheio de interrogação. É uma coisa humilhante. Uma coisa humilhante. Você ter vida no altar e autoridade para falar, e você vê no olho de alguém que ele está duvidando do que você está falando. Se você soubesse a autoridade que existe na vida de um homem de Deus,